Seja exaltado o teu nome, Senhor, essa noite. Que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração. Que o Senhor receba, ó Pai, o nosso amor, a nossa gratidão nessa noite, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado, aqui o Senhor tem nos segurado pela mão, Senhor, nos sustentado, Pai. E acima de tudo, Senhor, nos amado, Pai. Nós queremos, ó Deus, valorizar essa noite, ó Deus, o sacrifício da cruz, o sacrifício do madeiro, Senhor. Se não fosse isso, Pai, se não fosse isso, Deus, aonde estaríamos agora? O que estaríamos fazendo, Senhor? Aonde estaríamos perdidos aí, Senhor, sem rumo, sem uma direção, sem bússola, Senhor? Pai, nós agradecemos porque um dia o Senhor nos tirou do mundo do pecado, Senhor, da perdição. Estávamos caminhando para o inferno, Senhor, e o Senhor nos mudou o curso da nossa vida, aleluia. E continuas a nos ensinar, Senhor, a não errar, porque o Senhor sabe que nós não somos perfeitos e sim dependentes totalmente de Ti, Pai. Xarabalabassúria. Essa noite, Deus, que o Senhor possa, Deus, vir de encontro ao nosso coração, Pai, e ministrar aquilo que o Senhor tem, Pai. Ensina-nos esta noite, Pai. Venha com a porção desta noite para nós, que nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, do Teu auxílio para continuar. Precisamos do Teu auxílio, ó Deus, para seguir. Pai, desperta aquele que dorme. Nos dê forças para continuar, Senhor. Fortalece nossos braços, nossos ombros, e direita o curso do nosso pé, Senhor. E que nós possamos, sim, ó Deus, continuar fazendo a Tua obra, ministrar o reino de Deus para pessoas aquelas que nunca ouviram falar, ou que não conhecem esse Deus que nós conhecemos, não aquele Deus, aquela imagem distante de Deus, não, mas um Deus presente, um Deus como Pai. E para isso, Senhor, o Senhor venha nos ensinar a nós enxergarmos a nossa identidade, Senhor, a cada dia. Nós precisamos, Deus. Pai, fica conosco, isso aqui é para Ti, tudo é para Ti, Senhor. Não é nada para o homem, não é nada para ninguém, é tudo para Ti, Senhor. Que o Senhor possa ter se agradado dos louvores, das palavras de amor que entoamos a Ti nessa noite, Pai. Que o Senhor possa ter agradado, Senhor, da dança. Que o Senhor possa ter se agradado, ó Deus, de cada um que chegou aqui com o coração esperançoso para Te encontrar. Queremos Te encontrar, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Vamos tomando os nossos assentos. Aleluia. É bom estar aqui com os irmãos. É bom estar aqui, apesar da responsabilidade, né, que é trazer a palavra de Deus. Nunca é fácil para ninguém, né?
Sempre dá aquele friozinho da responsabilidade, porque ministrar a palavra do Pai é muito importante, né? Muito sério. E antes disso nós temos que viver grande parte da palavra para poder ministrar, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor falou comigo há algum tempo atrás e reavivou essa semana no meu coração novamente. É uma palavra muito importante. Quem gosta do tema também de batalha espiritual, é um dos temas principais que nós temos, que a igreja tem que estar ciente, e nós como cristãos temos que estar ciente, que é fechar as nossas brechas. Amém. Nós não podemos ministrar, não podemos fazer a obra e trabalhar no reino de Deus de qualquer jeito. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma autoanálise. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre um cara muito doido, chamado Neemias. A experiência que ele passou e o que Deus fez ele mover na época dele. Então vamos lá, Neemias capítulo 1, verso 1, diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que estrangeiros que moravam ali, por perto, os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e noite em favor aos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os Teus servos, que têm prazer em Te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Amém? Até aqui por enquanto. Então, irmãos, Neemias, ele trabalhava no reinado da Pérsia, era copeiro do rei, né, um rei ímpio. Mesmo assim, o coração dele estava ligado com Deus. E quando ele ficou sabendo de como estava Jerusalém, aquilo o comoveu, aquilo mexeu com ele. Porque se ele não tivesse um temor, se ele não tivesse uma preocupação, também até pelos seus irmãos que estavam lá, ele não teria chorado, ele não teria se angustiado. Mas nessa oração nós podemos perceber o quê? Que ele sabia a consequência, o porquê que tinha acontecido isso com o reinado de Jerusalém. O que tinha acontecido naquela cidade? Porque aquele povo de Deus, ele desobedeceu a palavra. O povo de Deus, ele se afastou, fez mal o que era aos olhos do Senhor. E aquilo, a consequência começou a vir. Então, ali nesta oração, o que nós podemos perceber de Neemias? Que ele tomou a decisão, né, de restaurar o muro.
de Jerusalém. Por isso que ele diz ali naquele versículo, aqui, ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros seus servos, que têm prazer em te adorar, e que eu tenha sucesso, porque ele já estava no coração dele, quando vai falar com o rei, para ir até Jerusalém e restaurar os muros. E no capítulo 2 aparece, o diálogo do rei com ele, que o rei percebeu a sua tristeza, a sua angústia, por causa do pecado, por causa daquela notícia que ele tinha recebido, que Jerusalém estava com os muros despedaçados. Então, como ele foi um servo fiel ao rei, o rei percebeu. É isso que acontece conosco, queridos. Quando nós estamos com brechas ou alguma coisa destruída na nossa vida, até a nossa fisionomia muda, até o nosso comportamento muda. Nós ficamos cabisbaixos, nós ficamos entristecidos, porque a gente está preocupado com uma situação. Então, nessa oração que Neemias fez, ele tomou a decisão de restaurar o muro. Ele se arrependeu dos pecados. Foi o primeiro passo que Neemias tomou. Ele se arrependeu, ele falou: Senhor, por causa que nós desobedecemos, aconteceu isso. Senhor, porque nós não andamos na tua presença, que aconteceu isso. Então, perdoa os nossos pecados, os meus pecados e dos meus antepassados, porque nós estamos com falha diante de ti. Às vezes as consequências, as coisas acontecem na nossa vida e a gente terceiriza a culpa, a gente coloca em outras coisas, e nós não chegamos diante de Deus e dissemos: Senhor, o que eu estou errando, o que eu estou fazendo? Aonde está a brecha, onde está a fissura, o que está destruído na minha vida? E quando ele fala ali, abençoa-me, ele está entregando esse projeto, ele está entregando essa decisão da restauração do muro para Deus. Às vezes nós queremos restaurar, nós queremos fazer algo, mas a gente nem fala com Deus a respeito. A gente vai lá e começa a fazer, e começa a decidir o que é aquilo ali, e não conversa com o Senhor, não pergunta para Ele o que Ele acha da tua ideia, do teu projeto, porque às vezes os teus olhos é bom, mas não é o momento, não é o momento de Deus. E aí nós não consultamos o Pai. Mas Neemias fez diferente. Antes de dar o primeiro passo, ele se arrependeu dos pecados, ele enxergou aonde estava a falha. Não, mas a gente desobedeceu, a gente errou, então agora nós vamos rever. Senhor, agora abençoa lá para mim. Então ele falou com o líder dele, que era o rei Artaxerxes. Falou com o líder autorizou, deu cartas para ele passar nos povoados. Então, cada povoado que ele passava apresentava carta, mandou oficiais, deu todo o suporte para Neemias fazer esse projeto. Porque primeiro ele colocou diante de Deus, depois ele colocou diante do líder dele, o líder dos homens. Mesmo sendo ímpio, ele foi obediente. Aleluia. Isso é um princípio da obediência. Neemias foi obediente a Deus e obediente a um líder. Isso é princípio. E às vezes a primeira brecha que nós abrimos na nossa vida é a desobediência, é a insubmissão, a insubordinação. Eu não vou me subordinar a fulano, eu não vou me subordinar a ciclano. Ali já nós estamos dizendo que nós não somos capazes de ser obedientes a Deus. Ali já nós estamos assinando isso. Se nós não conseguimos ser subordinados a uma liderança, isso em qualquer esfera, irmão, na igreja, no seu trabalho, na sua comunidade, na política, e às vezes nós abrimos brechas e nem nos damos conta. Nós criticamos um presidente, nós criticamos o prefeito, nós falamos absurdos e nós nem conhecemos a realidade. A gente prega alguma coisa por uma ideologia apenas. E às vezes a gente está se levantando contra uma autoridade. No livro de Pedro fala que toda autoridade é imposta por Deus. Então nós temos que observar aquilo que nós vamos falar, a forma que nós vamos falar. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, tem que cuidar o que fala. Porque Jesus nos ensinou o quê? Que não é o que entra, mas o que sai pela boca que contamina o homem. E aí nós saímos aí falando qualquer coisa,
né, qualquer tipo de terminologia, de gíria, e às vezes nós estamos também abrindo brechas na nossa vida e a gente não está apto, né, para seguir fazendo a obra do Senhor. Então Neemias aqui teve a autorização do líder dele para fazer a restauração. Neemias chegou lá e organizou o trabalho, né? Então no capítulo 3, a reconstrução das muralhas diz assim no 1: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasabe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a torre Sem e até a torre Ananel. O que eu trago assim como reflexão? Os muros caídos. Então eles não tinha muro, não tinha portão, não tinha torre, não tinha nada. Então uns começaram a organizar, construir o muro, reconstruir o muro. Outros começaram a fazer os portões. E aí eu fiquei pensando, tá, mas o que portões, em outras versões da Bíblia, essa aqui é a revista atualizada, com a linguagem de hoje, perdão. Outras dizem portas, outros portões. E eu comecei a questionar e perguntar o que é essas portas, qual é o significado, né? Quando falo em portas, a gente traz um sentido de legalidade. Brecha é uma coisa que aconteceu, às vezes, até que você nem se deu conta. Mas porta não. Porta tem uma maçaneta, porta você abre ela, você dá a passagem, certo? Então tem coisas que nós abrimos a porta e damos a passagem. Nós damos a legalidade para ela acontecer. E aqui começou bem por isso, né? Neemias começou a construir essas portas. Tu vai ficar responsável pelas portas, porque porta você está dando a entrada livre. Então vamos fechar a porta, vamos colocar a porta aqui, já vamos fechar, vamos construir o muro e já vamos colocar a porta aqui. E vamos fechar a porta. Só vai entrar com autorização. É assim a nossa vida. Principalmente a nossa vida espiritual. Tem portas que nós abrimos, damos a legalidade, e aí o mal pode se instalar, né? Ou se nós fechamos a porta, né, para o mal, abrimos para o bem. Aí é a decisão. Neemias decidiu fechar essas portas da cidade que estava totalmente vulnerável. Estava exposta. É assim a nossa vida quando ela está sem muro, sem proteção nenhuma, está exposto, está vulnerável. E aí acontece um problema atrás do outro, a gente não sabe, meu Deus, mas nós não estamos aqui cercados, a gente está vulnerável às coisas, sem proteção nenhuma. Então vamos fechar as portas da legalidade, né? Vamos fechar a porta que está aberta, escancarada. E às vezes a gente acha que isso não vai surtir nenhum efeito. Como eu coloquei aqui como reflexão, né? Às vezes a gente tem que tomar a decisão de curar. Eu tenho que tomar a decisão de sarar. Não é verdade? Eu não posso esperar um toque de mágica, uma varinha aquela de condão, né? Plim, tá curado. Ou esperar vir um pregador de Itajaí, um pregador internacional, hoje eu vou ser curado no culto. Eu acho que não é assim. Eu acho que nós temos que ter a decisão de ser curado. Hoje eu vou ser curado. Hoje eu vou fechar, eu vou estancar aqui. É tomar a decisão da cura, aleluia. Chega de sofrer. Chega de não viver a vida abundante que Deus tem. Eu acho que nós temos que fechar aquilo que não vem do Senhor. Nós não temos mais tempo de brincar, de reconstruir muro. Aleluia. A gente não pode mais brincar de fechar brecha mais. Porque enquanto, uma coisa que Deus falou comigo hoje, enquanto você está preocupado em fechar as brechinhas, o que está errado, o que não está, ou reconstruir uma coisa que você deixou cair, você não está olhando mais para o teu chamado. Você não está olhando para o teu chamado, você não está fazendo o teu chamado.
Você está preocupado só em fechar aquilo que está errado. Daí a gente vai deixando. Aí passa um mês, passa 2, passa um ano, passa anos, e você não realizou o chamado, só ficou ali envolvido, né, com as distrações, aleluia, que o diabo fez e colocou. E o diabo não tem que ter muito crédito, irmãos. Quando eu tomo a decisão de curar, é se arrepender do pecado e mandar o inimigo embora, e deu, acabou. Se você fica rememorando coisas do passado, você se machuca novamente. E fica rememorando. Aí o diabo vem com a distração, lá de 1900 e bolinha da sua vida que aconteceu, e você, nossa, como é que aconteceu isso comigo? Nossa, como eu fiz isso? E a gente fica relembrando, e abre brecha de novo, porque, nossa, eu errei, eu pequei, e se autocondena. E aí sentimentos ruins começam a entrar no nosso coração. E aí é onde que o inimigo ganha campo. Mas se a gente deixa, se a gente permite. Nós não podemos ser crentes almáticos. Sabe o que é crente almático? Crente almático é aquele irmão que não pode falar nada para ele, que ele fica magoado, ou que ele, não me deu oportunidade para o culto, eu estou magoado, não me visitou, eu estou magoado, eu não sei o que, eu estou magoado, tudo estou magoado. A gente não pode ser um crente assim. Porque quando nós recebemos a Cristo, irmãos, o nosso espírito, ele vive de novo, amém? Quantos aqui já tem espírito vivificado pelo Senhor? Amém? Agora existe um probleminha chamado alma, que a alma ela tem que ser reconstruída dia a dia, e é através da palavra que nós vamos reconstruir a nossa alma. A nossa alma não está pronta quando recebemos a Cristo. Nós temos que fechar algumas coisas, nós temos que nos arrepender de outras, nós temos que confessar para Deus algumas coisas. O nosso espírito, beleza, prontinho. A nossa alma complicada. Aí nós nos perguntamos assim, nossa, como que aquele irmão pode se irar tão fácil? Mas não é crente? Olha, vai lá na igreja e tal, mas olha ali a personalidade. Isso é alma. A alma dele está sendo trabalhada. Se ele para e diz assim, Senhor, eu preciso mudar aqui nessa área, Deus vai mudar, vai trabalhar. Só que nós não podemos deixar a alma e seus percalços tomar conta e tomar mais espaço do que o espírito. Esse é o problema. Esse é o X da questão. Às vezes nós não entendemos como que acontece alguma coisa com a pessoa, mas é isso aí. Hoje mesmo de manhã eu conversando com uma obreira de um pastor, de um líder amigo meu aí, e tá uma fofoca, uma história lá dele, de um pecado muito sério. E ela começou a me falar indignada, mas como que pode? Aí eu olhei bem sério para ela e falei, e o que vocês estão fazendo com o líder de vocês? E ele errou, e aí e agora? O que vocês vão fazer? O que a igreja vai fazer? Vocês vão esmagar a cana quebrada? Vocês vão terminar de matar uma pessoa que já está caindo? E esse é o papel da igreja? Aí a irmã ficou me olhando assim, a irmã deve ter quase 70 anos de idade. E ela ficou me olhando, ela falou assim, é mesmo. Eu acho que é hora de vocês pegar, sentar com ele e ajudar a restaurar a vida dele, porque senão vocês não vão ser igreja na vida dele. Ele tem anos de púlpito, mas a alma de repente está doente, não está tratada. E o pastor Mauro ainda falando que nós temos que ver áreas da nossa vida, e é exatamente essa a ideia da palavra, né? A importância de fechar as brechas é isso. É a gente tratar realmente as áreas que precisam ser restauradas, precisam ser mexidas. Nós não somos 100%. Se nós fôssemos 100%, nós estávamos arrebatados já, como Elias. Eu não sou, eu tenho muitos defeitos, eu preciso melhorar muita coisa. Mas o que fazer com isso? Não é vangloriar, como o pastor falou no culto do domingo. Às vezes o culto se torna o demônio é o showman do culto, e dão muito valor e crédito para a obra que ele faz.
Mas e a obra da cruz aonde fica? A obra da cruz aonde que está em nossas vidas? Nós não devemos e não podemos dar maior crédito para o pecado, porque eu era traficante, eu era isso, eu era aquilo, Todo culto, toda conversa fala isso. Cara, muda o chip. Vamos mudar. Cara, muda aí, troca o CD, muda o chip, troca o pendrive, faz o que quiser. Mas assim, tipo, minha adolescência, assim, tipo, fala mais isso. Né? Eu acho que nós temos que dar mais crédito a Cristo, falar mais lá fora. Cara, Jesus mudou a minha vida. Eu até passei por isso aí, ó. Mas isso aí não tem mais valor para mim. O que tem valor para mim é isso aqui. Essa é a diferença. Amém? Aleluia. Torre de vigia. O que eles faziam? O que é o sentido da torre de vigia numa muralha de uma cidade? Aí eu fui pesquisar, não sei. Na torre de vigia você encontra armamento. Na torre de vigia você encontra até um esconderijo. E vocês vão reconstruir as torres de vigia. Quem é a nossa torre de vigia, irmãos? Espírito Santo, me ajuda, me dá força. Vamos nos achegar na torre de vigia e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Não está fácil. Tá, eu me arrependi, eu já fechei a brecha, mas tá de novo essa tentação, esse problema, essa situação aqui, eu não estou conseguindo. Aí o Senhor entra. Aí o Senhor entra. Quando somos fracos, aí que nós somos fortes. Mas pela força do nosso braço? Não, pela força do Senhor. Viu como a palavra se encaixa? Tanto com o Antigo Testamento e o Velho Testamento. Como ele casa, não é verdade? Que o nosso Deus não é um Deus de incoerência. O nosso Deus é um Deus de coerência, de justiça, de verdade. Um Deus de amor. Um Deus de ajuda. Se o Senhor nos ajuda, como nós não vamos ajudar o nosso irmão? Referente a essa situação que eu falei agora há pouco, tá, e vocês vão fazer o quê? Vão sentar e vão né, como diz, acho que Ezequiel 28, se eu não me engano, nós vamos passar a roda na cana quebrada e vamos terminar de matar? Ou nós vamos pegar e vamos dizer: ó, entra aqui, ó, vamos entrar aqui atrás do muro agora na proteção, vamos fechar essa legalidade aí, vamos fechar as brechinhas e vamos ir para a torre de vigia? Esse é o sentido. Mas não, às vezes nós dissemos: não, fica exposto agora. Como o Robson pregou quarta-feira, a diferença do nosso pecado, às vezes por uma pessoa que está na rua, porque ela está exposta, a gente não. E aí a igreja vai pegar e vai fazer assim, vai expor mais, e vai apontar o dedo, vai condenar. Eu disse: vocês estão errados, não é assim que vocês vão salvar. Porque se cair, vai cair ele e toda a família, e são mais 5 pessoas. Daí a gente vai botar no lixo 5 pessoas, 5 almas. É muito sério, irmãos. Às vezes nós não temos o entendimento de algumas coisas e acabamos que deixando os preconceitos ficar mais fortes do que nós. Nossa, como é que pode o fulano de tal fazer isso? Só que será que ele teve a oportunidade de tratar a alma dele? Ou foi ensinado errado pela religiosidade, que abre brechas enormes no nosso coração? Será que ele não é vítima disso? Será que não ensinaram errado para ele? E fizeram com que ele não tratasse as suas mazelas, só as dos outros, e ele próprio não tratou. E nós condenamos. Nós, no sentido de igreja, né? Nós condenamos. Fizemos errado. Será que enfrentamos resistência no processo de restauração? Será que acontece resistência? Quando a gente está proposto a restaurar alguma coisa e fechar alguma brechinha, será que a gente encontra resistência? O que vocês acham? Sim? Será que Neemias, ele enfrentou isso? No capítulo 4, os inimigos de Neemias. E isso eu intitulei como a primeira distração.
Diz ali no 1: quando Sambalate soube que judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. E diante dos seus companheiros e do exército de samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, esteve com ele e disse: que tipo de muralha poderão construir? Até mesmo a raposa poderia derrubá-la. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade, na sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Amém, aleluia. Então o cara trabalhando, recrutou a equipe, deixou todo mundo trabalhando lá, dividiu, foi muito inteligente, dividiu o trabalho. E ele, com toda a sua equipe, todo o seu, quase que seu exército, veio Sambalate e com os seus companheiros, e começaram a zombar dele e a criticá-lo, porque estava fazendo um trabalho. Tentaram distraí-lo, tirar ele daquele objetivo, né? Tentaram ali fazer com que ele parasse. Mas por que ele não parar? Por que eles não pararam? Né? Porque o povo estava animado para trabalhar. Neemias foi lá e deu uma injeção de ânimo deles e fé. Vamos reconstruir. Criou um sonho, um objetivo na vida deles. Por isso que o povo não desanimou. Aleluia. Por isso que o povo não parou de trabalhar. E isso eu penso muito para nós que somos líderes de alguma coisa em algum lugar. Às vezes as pessoas estão tentando fazer alguma coisa e nós temos que dar esse ânimo para elas. Nós temos que nos colocar na brecha. Não, vai mesmo, vai. Senhor, abençoa. Um projeto. A igreja quer fazer algo diferente. Nós temos que ir lá, a liderança, ir lá, orar, ajudar de alguma maneira, incentivar. Porque quando vai vir a adversidade, quando vai vir o problema, o que vai acontecer? Eles não vão parar. Eles vão ter ânimo, porque tem alguém com eles. Ele olha, vai enxergar a referência. Eles olham e vão enxergar ali, e vão ser submissos àquela liderança. E vão continuar fazendo o trabalho. A segunda distração que Neemias passou, a tentativa, né, irmãos, da distração. No 5, verso 1 diz assim: Sambalate, Tobias e Gesem e o resto dos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale do Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Amém? Olha o foco de Neemias. Ele tinha um foco. Eu vou reconstruir esses muros, eu vou fechar essas portas, eu vou tapar essas brechas, eu vou arrumar, eu vou deixar essa cidade restaurada de novo. Esse era o foco de Neemias. E a nossa vida, qual o foco que está? Que foco nós estamos? Qual o nosso objetivo? Sabe quando você acorda de manhã e você não vê muito sentido? É quando a gente está sem foco. Tá, e aí, tipo, vou fazer o que hoje? Qual é o foco? Qual é o objetivo central do teu ministério? Qual é o objetivo central do teu trabalho? Enfim. Eu estou tentando me encontrar com Deus e estou já estabelecendo um foco com Ele. Senhor, o meu foco é esse agora. E eu vou lutar contra as distrações
para que esse foco não seja afetado. Esse é o segredo. Aí eu começo a fazer uma coisa. Por que tem pessoas que começam a fazer uma coisa e não terminam? Começa a fazer isso e para. Começa a fazer aquilo e para. Aí começa a fazer isso e não persiste. Por quê? Porque o inimigo vê o potencial e lança um dardinho, pá, te atinge. E aí você para. Aí você, isso aí, vou para outra coisa. Agora eu vou fazer isso aqui. Aí começa. Aí recebe uma setinha, pum. Isso aí também não. Não tem foco. Não tem continuidade. E uma coisa que o inimigo tem é persistência em destruir você. Destruir sua casa. Destruir seu ministério. E você não tem persistência, às vezes, de continuar fazer aquilo que Deus está te comissionando. Mas como que ele tem persistência e eu não tenho? Como é que tu diz que ele tem persistência? Me prova. No capítulo 5, no verso 4. Eles lhe mandaram o mesmo recado 4 vezes. E eu mandei sempre a mesma resposta, aleluia. Cara, ele mandou 4 vezes a mesma coisa. Quantas vezes você acha que ele vai tentar parar o teu processo de restauração? Você pode ter se convertido há 20 anos, há 50 anos. Se você não trata áreas específicas, com ambiente de cura específico, com palavra específica, se você não confessa coisas específicas, você nunca vai tratar feridas específicas, nunca vai fechar brechas específicas. Pense numa represa. Se tem uma brechinha aquilo ali, por que os engenheiros eles ficam fazendo vistoria sempre? Porque se uma brechinha na água se vem com muita força, ela pode arrebentar tudo. Por que eles falaram ali, como que vocês acham que vão reconstruir esse muro se uma raposa pode derrubar? Às vezes um pecadinho que a gente acha que não é importante ou que não vai repercutir em nada, pode se tornar uma grande dor de cabeça, um grande problema. E é assim que o inimigo ganha às vezes território. Nós não podemos desfazer e nem pensar que não existe o mundo espiritual. Ele é muito mais real do que eu e você. O problema é que tem pessoas que dão mais ênfase para o mal do que para o bem, mas que nós não podemos ficar desatentos ao inimigo, às batalhas espirituais que todos nós enfrentamos. Nós não podemos dizer, isso aí a gente não pode dar descrédito para uma coisa que o Senhor nos ensina. Só que é maior aquele que está em nós do que aquele que vive no mundo. Ele que nos sustenta, Ele que nos dá força e ânimo e nos abre os olhos. Cara, estou te falando uma vez, vou te falar 2, vou te falar 3. Vai te ferrar se não melhorar. É isso que Deus fala com a gente. É ou não é, pastor? É isso que Deus fala. Isso que Deus nos alerta, nos traz a luz as coisas. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Desfez a mentira, né? Porque o que eles estavam dizendo? Sanbalat estava dizendo que ele estava restaurando Jerusalém porque ele queria ser rei. Ele ia se rebelar contra o rei Artaxerxes, ia sair de lá e como ele tinha ganhado muito ouro para a reconstrução, ele tinha riqueza já naquele ambiente ali de restauração. Deus já estava abençoando ele naquele ambiente, porque Deus entendeu que ele queria resolver, que ele queria consertar. Deus, além de Artaxerxes ter mandado oficiais com ele, Deus já começou a injetar recurso para ele conseguir fazer a obra. Então ele já estava meio que podendo, Neemias. E aí olha esse dardo, mas estão dizendo que você vai ser rei aí. Então venha conversar com a gente, vamos trocar uma ideia. Mas ele entendeu que não, eles querem me fazer mal, eles querem me matar, eles querem fazer alguma coisa, ou me prender. Mas eu não vou sair do meu foco. Deus não mandou ir? Deus mandou eu construir muro, né?
Às vezes a gente quer cantar, pregar, e Deus está mandando a gente botar uma pedra em cima da outra e fazer um muro. Olha que coisa, né? Às vezes tu quer ir no culto e Deus manda você trabalhar, e chega lá no trabalho e diz assim, eu preciso conversar. Aí você leva o cidadão para dentro de uma salinha lá. O irmão, o pastor Auri conhece a salinha lá do meu trabalho, onde, né? Leva a salinha lá e conversa com o cara começa a chorar. Eu preciso, ora com a minha cabeça que vai explodir, parece que tem um bicho aqui dentro caminhando. Mas a enfermidade em nome de Jesus sai. O menino até hoje não tem mais dor de cabeça. Xarababassúria. Mas eu queria estar aqui. E chorava para Deus, eu quero estar no culto. Vai trabalhar. Vai colocar a pedra no muro. Estou te mandando. É assim que funciona. Às vezes nós entendemos que eu quero aquilo e ponto final. E Deus, querido, vai lá e bota aquela porta lá no lugar de novo. E a gente não entende os propósitos, né? O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Neemias teve a realização, eu até coloquei aqui, entendimento do propósito. Ele entendeu o propósito. Ele queria que eu tivesse medo dele e parasse com o que eu estava fazendo. A intenção deles não era ver Jerusalém fortalecida, e sim detonada. Que eles pudessem fazer o que quisessem na cidade. Até mesmo a pegar recurso daquelas pessoas. Eles estavam desprotegidos, sem liderança, sem muro, sem nada. Eles não queriam uma cidade forte. Aleluia. É isso que o inimigo quer. Ele não quer você forte. O inimigo quer você fraco, vulnerável, fácil acesso. É isso que ele quer. Porque quando você está forte, você é uma ameaça. Você arranca pessoas do inferno. Aleluia. Você muda o curso de vidas, porque Deus está dizendo, cara, vai lá e ora com aquela pessoa. Aleluia. Ele nos quer vulnerável, mas o Senhor nos quer forte, amém. O Senhor nos quer conectados com Ele. O Senhor quer que a gente tenha ouvido sensível e dizer, cara, dobra a esquerda, dobra a direita, vai reto, para nessa casa, desce, bate na porta e fala de mim, como aconteceu com a Léo. E a gente fez isso, ela fez isso, estava sozinha. Chegou lá, a mulher estava preparando veneno para tomar. Esse é o nível que Deus quer. Coisa louca isso, né? Nossa, é muito louco mesmo. É muito louco. Você recebeu uma ligação, preciso que você converse com um jovem assim, assim, assado. Amém, qual é o nome dele? Ah, é tal. Vamos orar então com ele. Pode vir aqui, estou liberado. Eu dobrei meus joelhos e falei, Senhor, o que está acontecendo com esse jovem? Eu não aceito esse jugo sobre a vida dele. O que está acontecendo? O cara entrou com a mãe dele no sofá. Deus me relatou a vida todinha dele e o que estava acontecendo, inclusive qual é o demônio que estava usando ele naquela situação. E quando nós oramos com imposição de mãos e o inimigo foi embora, e é como se tirasse um saco da cabeça dele. Ele disse, nossa, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Completamente impregnado no buraco, no pecado, cheio de brecha, totalmente destruído. Esse é o nível. Mas aí o inimigo olha para você, aleluia, e faz você deixar uma brechinha aqui, uma brechinha ali, uma brechinha cá. E aí quando você vê, a tua estrutura desmorona, pum, e você fica vulnerável. E você fica fácil. E aí você tira o foco do chamado. Tira o foco daquilo que Deus dá da distração do inimigo e vai lá resolver. E só fica botando tijolo e fechando a brecha. E fazendo isso, fazendo aquilo para resolver os probleminha. E o chamado nunca mais você olhou. O chamado nunca mais te interessou. O chamado nunca mais te deu aquele, nossa, meu chamado. Aquilo quando Deus colocou em você, aquela chama, nunca mais ardeu.
Porque você está ali, ó, só tapando brecha, só tentando resolver probleminha. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. O que está falando isso, Neemias? A dependência de Deus. Senhor, aumenta as minhas forças, que está brava a situação. Senhor, aumenta, me ajuda, que eu não estou conseguindo, só para me terminar, suportar. E como prêmio, a gente vê no capítulo 7, e agora as muralhas estavam reconstruídas, e os portões estavam todos colocados nos lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Todo o povo de Israel começou a morar na cidade de povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Todo estruturado, inclusive pessoas, não somente físico, as pessoas estavam estruturadas para realizar o trabalho. Estão vendo que quando os problemas estavam, as muralhas estavam detonadas, não tinha serviço para nada, ou estava tudo desorganizado, e o Senhor entrou através da vida de Neemias e reconstituiu toda a cidade. É assim que Deus quer fazer com você e comigo nessa noite. Aleluia. Se tem uma areazinha que está ali, ó, pá, destruída, o Senhor essa noite Ele quer organizar não somente interno, mas externo também. As tuas estruturas, como estão as tuas estruturas? Às vezes as nossas brechas estão dentro da nossa família. Nossa, dentro da minha família, como? Você dialoga com seus filhos, conversa com eles, ora com eles. Filhos, vocês agradecem os pais, vocês oram com os pais. Às vezes teu pai está esgotado, você nem sabe, ele não vai falar isso para você, para não te deixar preocupado, e você não percebe, porque você sempre está envolvido com as suas coisas, e vai lá, botar a mão para ele, vamos orar? Às vezes sua esposa deita, chora em silêncio, seu marido está ali, mas a cabeça não está em outro lugar, e não pega a mão e diz, vamos orar junto, vamos orar, aproveitar esse momento do almoço, do jantar, e vamos orar. 5 minutos, 10 minutos, hoje vamos fazer a devocional juntos. E aí são brechas que a gente deixa de fazer coisas. Não que você fez errado, mas você deixou de fazer, você prevaricou, deixou para depois, ou não fez a vida espiritual do seu lar, da sua família. Você não está fortalecendo as muralhas de dentro da sua casa. Você não está fazendo aquilo, que não está tendo persistência em proteger aquilo que Deus te deu. Mas o inimigo lá fora tem persistência de chegar lá e começar a jogar dado dentro da sua casa. Pá, pá. E você menos espera dar uma discórdia, você menos espera dar um problema, menos espera acontece uma situação que você não sabe de onde que surgiu. E a gente diz, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, está isso, está aquilo. Não vai ter efeito nenhum essas palavras religiosas se você não ir na raiz do problema. Se você entrar dentro do problema e dizer assim, cara, eu errei, Senhor, olha aqui, eu disse isso, eu fiz isso. Quantas vezes eu dei mancado com minha esposa e disse, olha, me perdoa, eu te falei isso, estava com sangue quente, me perdoa, desculpa mesmo, perdão. Pronto, resolveu, fechou. Não tem que rememorar. Mas semana passada eu também disse isso. Aí abre brecha de novo da discussão. Daí vocês ficam 5, 10, 15 minutos resolvendo aquela situação que já tinha sido perdoada semana passada. Resolvida. E aí a gente fica tapando brecha e Deus às vezes quer falar assim, tu vai pregar quarta, eu vou te dar tal palavra. Aí você não pega porque você está lá, porque você. E o marido, porque tu. Porque eu não. A ausência. Eu deixo de fazer coisas. Eu deixo de agradecer. Eu deixo até de lavar uma xícara. Eu deixo às vezes de botar o chinelo no lugar. E aquilo vai gerando coisas no coração dela.
E aquilo vai acumulando, e se ela não for uma mulher sábia, ou talvez nem, ou for um pouco crente almática, isso entra no coração e aí já era. E o homem é a mesma coisa. Tu tá passando por cima de mim, tu tá indo não sei o quê, não sei o quê. O homem almático não sabe dar espaço, orgulhoso. E nós temos que observar essas pequenas coisas, tá? Em Efésios 4:7 fala: não deis lugar ao diabo, né? E como que a gente dá lugar ao diabo? Através da mentira. Por isso deixei a mentira e falar a verdade, cada um com seu propósito, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Mentira é o quê? É filha de quem? Então mentira, se eu falo uma mentira, pode ser uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá, eu estou abrindo brechas no meu muro. Por mais que seja dura a verdade, eu acho que a gente tem que falar. E conhecereis a verdade vos libertará. E liberta da brecha a verdade, não a mentira. 2. A ira. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa ao íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. Não é pecado se irar, ficar. Mas o que fazer com a ira? Nossa, essa aqui eu tô apanhando. Porque às vezes a ira vem, a situação acontece e você pá, e fala. Agora, se você tem que ter o domínio próprio, você lá explode, fala coisas que não deve, vai lá e dá uma martelada na tua muralha, abriu uma brechona. Isso tem consequências, né? 3. Furto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha a que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4:28. Um assalto é você pegar uma arma e, né, pegar forçado alguma coisa de alguém. Ou ninguém viu, né? Você vai lá e pega. Ninguém está vendo. Ninguém vai ver. Nos dízimos, nas ofertas, quando você não devolve, você está furtando Deus. Daí você abre brecha para coisas piores acontecerem. Isso acontece. Eu fui prova disso já. Já passei por isso, irmão. Nossa, como que aconteceu isso? Nossa, que valor alto, não sei o quê. Claro, você não está sendo fiel. Não está cumprindo um princípio. Não é verdade? A língua. Como quarto ponto aqui, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. A língua é outra brecha que se abre muitas vezes. Não adianta ser cristão e não guardar a língua. Jesus disse que somos contaminados por aquilo que falamos. Daí eu vou na casa do irmão, aí eu desnudo completamente o outro, porque está errado isso, fazendo aquilo. Aí eu vou no caso do outro, falo daquele. Eu saio da igreja, encontro os irmãos em outro lugar e critico a antiga liderança. Que cristão é isso? Que forma que é essa de cristão? Quando tu vê que a conversa está indo para o outro lado, já... pois me lembrei de tal coisa, estou indo, falou. Quantas vezes deixei pessoas já falando sozinhas, para não compactuar com aquilo ali. Aí eu passo por antipático, eu passo por... Uma vez foi uma irmã lá em casa, em outra cidade que nós morávamos, falar da liderança. E ela começou, não, porque vamos não sei o que, fazer uma reunião. A senhora quer fazer reunião? Então vamos começar agora, levanta e vamos orar. Ficamos 30 minutos em pé orando pela liderança. Ela nunca mais foi na nossa casa. Por que será? Vamos orar então. Senhor, e começamos. Eu sabe quando a pessoa está orando e começa já... começa assim já, sabe? Os braços já caem. E nós, aleluia, vamos orar. Nunca mais, nem na igreja chegava muito perto.
É como eu digo, né? As pessoas não fazem fofoca de coisa boa, só fazem fofoca de coisa ruim. Cara, tu viu a bênção lá do irmão? Tu viu lá que bênção? Vamos dar parabéns para ele. Ninguém faz isso. Agora, se eu faço uma coisa errada, né? A nossa língua. Daí eu tô tri bem, falo uma coisa, me iro, falo um palavrão, falo alguma coisa, já me contaminei. Porque Jesus ensina diferente. Né? 5. Maldade ou malícia. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos, em Salmo 34, 21. O diabo luta para colocar maldade em nossos corações. Por isso é preciso ter cuidado com pessoas maliciosas que ficam tentando plantar a semente do mal em nossas vidas. Existe isso também. Tem pessoas que querem plantar sementes do bem, mas tem aquelas que tentam plantar sementes do mal. Nossa, será? Provérbios, né, que fala sobre o que as coisas que abobina, Deus abobina, né? Falar coisas negativas, coisas pesadas e tu nem, né? O cara tá se restaurando, tá chegando à igreja, ela tá chegando à igreja, e você, tu viu, olha ali, ó, nem cumprimenta a pessoa direito, e começa a falar mal, ou critica. Nossa, tem gente que perde tempo com isso ainda nessa fase, nessa altura do campeonato que estamos, infelizmente acontece. Irmãos, isso é uma visão da igreja em geral, tá, irmãos? Isso aqui não é indireta para ninguém, não é nada que... Isso, coisas que Deus colocou no meu coração que eu estou dividindo, amém? Nós não podemos ser crente almático e achar que eu estou falando indireta para alguém, e não é verdade, não é isso. Eu estou falando o que Deus colocou no meu coração. E se é uma noite que é para restaurar, para curar alguma coisa dentro de nós, cada um tem suas mazelas e sabe as suas dificuldades e sabe, porque ninguém é perfeito. Então nós temos aqui sim, nessa altura do campeonato, ainda olhar para a nossa alma e dizer: isso está ruim, isso não está, isso está bom, isso não está, isso tem que mudar. E não importa a idade que eu tenha. Eu posso ter 5, posso ter 80, 90, 100, como tem pessoas bem avançadas de idade aqui essa noite. Mágoa. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Salmo 6, 7. A mágoa é o câncer da alma. Como semente maligna, rapidamente se espalha como uma fagulha na floresta seca. Se nós não podemos perdoar, nós estamos enroscados. Eu tenho uma mágoa minha que não sei o quê. O cara já está dizendo que a mágoa é tua, ela não é tua. Por alguma circunstância, alguma coisa, ela entrou aí, mas ela tem que sair, cara. Ela não tem que ficar. E tem umas mágoas que elas são complicadas, né? Aí tu vai e perdoa e parece que a pessoa vai e faz a mesma coisa de novo. Ou você não consegue esquecer, você perdoa de boca, mas vê a pessoa, sabe? Não é teu irmão, nem conhece. Tá, beleza, e aí? Cara, como é que você vai receber no seu recipiente coisas do céu? Se você não consegue botar para fora a sujeira que está no fundo lá do recipiente, não vai receber. Sinto muito dizer para você, mas não vai. Se você não perdoar, se você não chorar. Eu tinha um amigo, tenho até hoje, um casal de amigos em Alegrete, são do tempo que eu era dos jovens. O meu líder dos jovens. E eu escolhi eles para ser padrinho do meu casamento. Convite enviado, confirmação ok, hotel reservado para eles. Chegou 2 dias antes um e-mail: infelizmente nós não podemos ir, não poderemos ir. Cara, meu Deus do céu, um dos melhores amigos que eu tinha não poder ir no meu aniversário, no meu casamento. Aquilo foi uma fagulha enorme no meu coração. E eu chorei muito, entrei no quarto, me angustiou aquilo. E eu não, tudo bem, eu entendo, tá, entendo, né, entendo, tá. Foi pro casamento, foi tudo bênção, tudo, né. E aquilo me incomodou.
E aí, uns 6 meses depois, eu fui na cidade natal e fui no culto e encontrei eles. Quando eu enxerguei eles, cara, parece que era no dia do meu casamento e eu sabia que eles não iam ir. Porque estava tão vivo, tão purulento já aquilo no meu coração. E Deus falou comigo: vai lá e pede perdão, porque você não tem o direito de estar magoado com eles. E eu me submeti ao Senhor e fui lá e disse: eu quero pedir perdão porque eu estou magoado, e desabei nos braços dos meus amigos. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ali a gente liberou perdão para o outro, e eles estavam com medo da minha reação porque me conhecem. E aí ali a gente se restaurou novamente, a nossa amizade foi restaurada novamente. Mas se eu não tivesse deixado isso, aonde eu estaria era uma brechinha desse tamanho, mas era uma raposa que poderia derrubar todo o muro. Então não perca tempo com mágoa no coração, não perca tempo ruminando mágoa, porque você engole, depois ela volta e você fica mastigando, engole de novo e volta. Não perca tempo com isso, bote para fora. Peça ajuda se você não consegue. Peça ajuda para Deus: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Peça ajuda para o seu pastor, para o seu líder, para qualquer irmão que você confie. Aconteceu essa situação e tem mágoas, irmãos, que é muito difícil. Nós já atendemos diversas pessoas e diversas crianças para ministrar perdão, e é terrível fazer os bichinhos perdoar uma coisa muito grave que aconteceu, e não é fácil, mas é necessário para ver o Senhor, para entrar no reino dos céus, para obter as bênçãos do Senhor, para andar em obediência. Eu preciso perdoar. Para encerrarmos, 7, ansiedade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas novas serão acrescentadas. Em Mateus 6,33. O Senhor Jesus vendo a preocupação das pessoas em atenderem às suas necessidades físicas, que não deixam de ser importantes, mostrou realmente que é essencial ao ser humano quando diz que é necessário buscar o seu reino. O que Jesus vê? Vê você tão forte, com tanta determinação para alcançar os seus objetivos pessoais. Cara, então ele fez melhor. Obtendo a luz da palavra, isso ele fez melhor. Não, busca o meu reino, que as coisas vão te alcançar. Eu vou acrescentar coisas na sua vida, mas busca eu primeiro, eu estou aqui. E aí não. Aí é um Luiz da vida que corre, né? Corre para conseguir tudo, e às vezes não é isso que Deus quer. E a gente, com duras penas, tem que aprender que não é bem assim as coisas do Senhor. Precisamos decidir sarar, limpar as feridas e expulsar o inimigo. O diabo não precisa levar muitos créditos, e sim dar maior espaço para a palavra e obediência a Deus. Olha como o Senhor nos conhece. Vamos colocar de pé, irmãos. Você vai fechar os seus olhos e vai escutar o Salmo 139, um pedacinho que eu vou ler. Quando a gente faz uma brecha, quando a gente comete um pecado, comete alguma coisa, às vezes a gente pode esconder do pastor, pode esconder do líder, pode esconder do irmão. Ai, ninguém está vendo isso aqui. Mas olha o que diz no Salmo 139. Dele não se pode esconder nada, mas também pode-se obter ajuda em tudo. Amém? Feche seus olhos. E por ser algum motivo você gostaria de se render aos pés do Senhor nessa noite, e queira sair do seu lugar por livre e espontânea vontade, e se render aos pés do Senhor, você é livre, você está na casa do Pai. Amém? No Salmo 139 diz assim: ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço.
Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o meu dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu conheces tão bem a mim. O teu conhecimento é profundo, é demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se subir ao céu, lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. E se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, aonde ali tu me ajudas. O Senhor nos sonda, nos conhece, nos examina. Não adianta nós dizermos para Ele coisas lindas e não assumir a nossa real responsabilidade diante do trono. Às vezes nós precisamos fechar brechas na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Não importa, cada um sabe. O que não podemos deixar é isso aberto, é isso pendente, é isso por resolver. Até mesmo se tem alguma pessoa aqui dentro que você precisa pedir perdão por alguma coisa, aproveite hoje, aproveite essa oportunidade. Às vezes nós dissemos coisas tão impensadas, tão rápidas, de tão rápidas respostas, que nós nos damos conta que ferimos. Mas se Deus falar com você, não perca a oportunidade hoje. Pode ser a última, nós não sabemos. Feche seus olhos, vamos orar então. Senhor, nessa noite nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós queremos, ó Deus, entender, Deus, nosso propósito. Nós queremos entender, ó Deus, aonde estamos falhando, aonde estamos negligenciando, Pai, a Tua presença, negligenciando até mesmo a arca, Senhor. Pai, nós queremos acertar, Pai. Olhe para a nossa alma agora. Nós queremos expor para Ti, somente para Ti, as nossas brechas. Expor somente para Ti, Senhor, aonde tem uma fenda, aonde pode passar uma raposa, Senhor. E nós não queremos essa noite. Nós queremos fechar, Senhor. Nós queremos interromper ali, Senhor. Nós temos que pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados ocultos, por aquilo que nós não conseguimos expor ainda para Ti, Senhor. Nós nessa noite queremos. Perdão, ó Deus, pela nossa brecha, pela falta de diálogo, pela nossa brecha, Deus, pela falta da comunhão. Deus, nós queremos fechar a brecha como igreja, se estamos negligenciando alguma área, Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão, Deus, reconhecendo que somos falhos, mas também que somos dependentes do Senhor. Abençoa o Teu povo nessa noite, Pai. Abençoa o Teu povo que está aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens a dizer nessa noite para nós. Acerta todas as áreas necessárias, Senhor. Acerta aquilo, ó Deus, que ainda há necessidade de ser mexido, porque o Senhor tem, ó Deus, a liberdade de agir em nossa vida, em nosso ser. Deus, nós queremos nos render por completo, sem reservas, Deus, e entregar o nosso coração a Ti, a nossa alma a Ti, o nosso espírito a Ti, o nosso corpo completo a Ti, que é templo do Teu precioso Espírito. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer por essa noite, agradecer pela Tua presença que é notável neste lugar, agradecer a Deus por tudo que foi feito nessa noite aqui, tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoe todos os departamentos e ministérios dessa casa, Senhor, que o Senhor possa dar a luz da palavra, dar a direção, como o Senhor fez a Neemias, ó Deus, a todos os pastores, aos líderes daqui desse lugar, Senhor, a nossa liderança Itajaí, Senhor. Esteja conosco, ó Pai. Esteja conosco, nos orientando e dando, ó Deus, sabedoria
e conhecimento para administrar o teu reino. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Não tenho nada para oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado uma e outra vez. Não há nada que eu anseie mais, nada que me apaixone mais do que tua presença, tua pessoa fazem suspirar. Eu me rendo diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Eu me rendo diante de ti, pois tu és digno eternamente digno, tão impressionante, digno, somente a ti eu me tão impressionante, digno, somente a ti eu me ao anseio do Senhor por rendição. O Senhor está ansiando para que nós venhamos render-se diante dele. Algumas coisas que nós precisamos entregar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós estamos tornando. Isso é o Evangelho, o que nós estamos se tornando. Há um tempo atrás eu joguei o Luiz na carta e tive que pedir perdão a ele. Ele estava passando um momento difícil aí na sua vida pessoal. E nós tivemos um tempo de qualidade. Ele disse: cara, eu preciso pedir perdão porque eu te joguei na carne. E é assim que nós desenvolvemos ministérios no nosso meio. Aleluia. Eu me lembrei de dois textos agora. Primeiro de Hebreus 4:12, que diz que todas as coisas estão nuas e patentes àquele que devemos prestar contas. Então, diante de Deus, a regra é passada por inteira. E no capítulo 4, no versículo 15 de Tiago, quando ele começa a falar sobre as guerras e contendas que vêm contra nós, falar sobre essa palavra. Amém? É isso? E em tudo, né? Amém, irmãos? Amanhã à noite nós temos Yad Shará. E sexta-feira, sala de oração e assim por diante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito tremendo. Levantamos para o céu, vamos para casa em paz. Não sei se muito em paz, nós vamos para casa pensativos. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Deus, sobre a luz que está no teu trono sobre a nossa face, Senhor. Que possamos ser desnudados, Deus, diante do Senhor, Pai.
Que a nossa alma seja desnudada diante do Teu Espírito, Senhor. Que possamos fluir e fluir na verdade que liberta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo aquilo que recebemos nessa noite. Em Teu nome nós Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que nada seja roubado em nome de Jesus. Amém.